segundo profeta que nós vamos estudar aí nessa unidade 3, profeta Abacuque. Dos três, é o meu preferido, né? Desses três aí é o meu preferido. Se fosse para contar a história de Abacuque aqui, fazer uma analogia com a igreja, meus irmãos, eu diria algo mais ou menos assim, pastor Fernando. Está lá um crente justo, um crente santo que busca Deus, tem buscado a Deus humildemente, em sua sinceridade, e ele começa a questionar a Deus. Ele fala: Senhor, mas essa situação do povo evangélico brasileiro aí, até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não me responde? Até quando vai essa briga por poder, essa injustiça no meio do teu povo, das instituições, das igrejas? Até quando, Senhor, eu vou ter que suportar isso? Ver o justo ser humilhado, maltratado pelo ímpio, pelo injusto, e o Senhor não faz nada? Até quando que vai ficar isso? Aí Deus responde assim para esse crente: fala: não, fica tranquilo, eu estou agindo, e no momento certo eu estou levantando aí um povo da esquerda aí, uma ideologia de gênero e tal, e eu vou permitir que os teus pastores aí que estão envolvidos aí com todo o mundanismo, com toda a prática injusta, que os líderes dessa igreja aí, que eles sejam humilhados. Eu vou permitir que os filhos deles sofram com essa ideologia de gênero, que os seus filhos fiquem desviados, vão dar muito trabalho para eles. Eu vou permitir tudo isso. Vai ser um juízo para trazer eles de volta para mim, para eles se converterem, né? Eu vou permitir as mulheres ver que todo esse mundanismo aí não vai levá-las a lugar algum. Então fica tranquilo, né? E aí, ao observar todo esse cenário de juízo de Deus sendo aplicado ao próprio povo, à própria igreja, aí esse profeta aí, ou esse servo do Senhor, ele então mudaria a sua pergunta, falaria: Senhor, tu que és um Deus tão santo, que não podes contemplar a maldade, o Senhor que é um Deus tão justo, misericordioso, bondoso, o Senhor usaria um povo tão mau assim para aplicar juízo sobre um povo mais justo? O Senhor permitiria isso? Não estou entendendo, não é possível, né, que Deus permita uma coisa dessas. E aí Deus responderia, né? Calma, meu servo, calma. Aqueles que são íntegros, que são fiéis, os justos, esses viverão pela fé. E a recompensa deles está no fim. Vocês têm que aguardar. Ainda que vocês achem que demora, aguarda, fiquem tranquilos, né? Que a recompensa deles está reservada no final, assim como o juízo desses ímpios aí que vocês não entendem, como eu permito que eles atuem, que eles ajam na história, né? A história de Abacuque é mais ou menos isso, aí traçando um paralelo com a igreja, né? Eu sempre ouvi uma palavra assim: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Sim, né? Deus tem vários atributos, né? E a sua forma de agir. Então, quem foi Abacuque, meus irmãos? Abacuque, segundo os estudiosos aí, é o profeta mais culto dentre todos os profetas menores. E é o último dentre os profetas de Judá. Ele era de linhagem sacerdotal, possivelmente um músico ou cantor no templo e sacerdote da tribo de Levi. Alguns acreditam que ele era filósofo, né? Elogiam demais, né? O belíssimo salmo, a belíssima composição aqui do capítulo 3 de Abacuque. Acreditam que ele era então um filósofo, né? Além de poeta ou cantor e músico, compositor. O tema central do livro, né? Como nós podemos observar aqui, que fica claro: santidade de Deus. Deus é santo
e a sua santidade não pode ser questionada. A mensagem central do livro, ou o ensino central do livro: o justo viverá pela fé. Essa é a mensagem central do livro de Abacuque. Este versículo ele é muito conhecido das epístolas paulinas, né? Então, lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, e também o misterioso escritor aos Hebreus, lá em 10,38, eles citam esse versículo, e pouca gente sabe que é uma citação de Abacuque. Na verdade, quem disse isso foi Deus para Abacuque. É a resposta à segunda pergunta de Abacuque. A resposta de Deus é: o justo viverá pela fé. Além de incendiar o coração de Paulo, né, este versículo, ele também incendiou o coração de Martinho Lutero, né, visto que ontem foi aniversário da Reforma Protestante. Vocês devem ter ouvido ou visto muitas postagens desse versículo. O justo viverá pela sua fé. O nome Abacuque significa literalmente abraço, né? Muitos comentam que Deus então estava agora abraçando a sua nação através dessa mensagem profética de Abacuque. Uma curiosidade desse livro é que quase 70% do livro de Abacuque ocupa-se do diálogo entre ele e Deus. É quase que uma semelhança aí com o livro de Jonas, né? E a data aproximada, 610 a.C. Quem ocupava o trono, né? Durante o ministério profético de Abacuque? Eu disse para os irmãos lá que Manassés, né, aí Amon, aí veio Josias, aí depois de Josias ele reinou 31 anos sobre Israel. Depois de Josias, reinou seu filho Zedequias, só que esse reinou apenas 3 meses. O faraó lá do Egito veio depois ele do seu reino, levou ele cativo para o Egito, e o próprio faraó nomeou Eliaquim, um dos filhos de Josias, como novo rei de Judá, né? Só que agora um rei vassalo, né? Eles tinham que pagar lá 3.000 toneladas de prata por ano para o Egito. E o faraó não só o nomeou, como mudou o seu nome para Jeoaquim. Essa história está lá em 2 Crônicas 36, versículos 1 ao 8, né? Uma curiosidade do livro de Abacuque: ele possui diversos textos que são muito conhecidos, né, no meio cristão, no meio evangélico, né? Alguns dizem que Abacuque foi inventor do outdoor, né? Por causa do versículo 2 ali, né? Que parte do versículo diz: Abacuque, escreve aí em grandes tábuas de pedra, para que até o que correndo passa consiga ler, possa ler a mensagem, né? Os historiadores dizem, meus irmãos, que na verdade a tradução do original hebraico ali seria assim, a tradução do original desse versículo aí seria assim, ó, para que quem ler corra. Esse seria o sentido original. Por quê? Porque eles dizem que nessa época, na antiguidade, né, o correio, os emissários, aqueles que divulgavam as notícias, eles corriam velozmente, eles corriam, literalmente corriam, ou a cavalo, ou a pé mesmo, né? Então eles passavam correndo, pegavam a mensagem, ou escrita, ou verbal, e corriam para o destinatário. E Deus fez questão então de dizer para Abacuque: ó, escreve em grandes tábuas de pedra, porque aí a hora que este correio, que este emissário, que esse informante, ele ler, ele já vai poder ler rápido, vai ler e já corre. Deus queria que a sua mensagem fosse divulgada depressa, fosse levada depressa aos seus destinatários, né? Um outro versículo importante aqui, bem conhecido, é aquele que diz assim: ó, o meu Deus está no céu, assentado sobre o seu trono, vírgula, e cale-se diante dele toda a terra, né?
principalmente essa parte do versículo aí, os irmãos gostam de usar bastante, né? Cale-se diante dele toda a terra. Em outras culturas e povos, dizem que esse versículo é muito conhecido, versículo 20 do capítulo 2. Um outro versículo aí que é tema até de campanhas dos irmãos é o aviva a tua obra no meio dos séculos, faze-a notória no meio dos anos, né? Principalmente os pentecostais. E Abacuque 3, 17 e 18 também, talvez o texto mais conhecido, né? Ainda, virou até música, né? Como é que é lá? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, por aí vai, né? Outra curiosidade é que a palavra fé no Antigo Testamento só aparece uma vez e é no livro de Abacuque, é o justo viverá pela fé. Interessante, essa eu não sabia. Só existe uma vez no Antigo Testamento a palavra fé. E está lá em Abacuque, né? Essa fé que foi a base da doutrina da justificação pela fé. O justo é justificado pela fé. Deus justifica o salvo pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como eu disse para os irmãos, Abacuque é um livro de perguntas e respostas, né? Então, quando nós pensamos ali em Abacuque e suas questões, se você lê o livro, você pode observar que Abacuque faz 9 perguntas para Deus, né? Só que algumas perguntas são desdobramentos da própria pergunta central. É como um filho, né, que fala para a mamãe assim: mamãe, por que eu não posso comer isso? Por que isso é veneno? Por que isso vai fazer mal, né? Se a mãe responder ali de uma forma mais abrangente, mais explicativa, a pergunta central, no fim das contas, ela respondeu a todas, né? Então, as 9 perguntas de Abacuque, geralmente elas são resumidas em 2. A primeira pergunta de Abacuque: por que a iniquidade fica sem punição? E no capítulo 1 aqui, meus irmãos, de quem que Abacuque estava se queixando? Do pecado de quem? Dos babilônios? Dos assírios? De quem? De quem que ele estava se queixando lá? Do povo dele. Do próprio povo, né? Então, por isso que o primeiro texto aqui, ó, página 120 do livro, vocês leram, né? Eu não estou usando muito o livro, meus irmãos, porque eu entendo, né? Eu entendo que o livro vocês têm que ler em casa, né? Aí vocês vêm já com todo esse conteúdo denso aqui para cá, né? Para a gente fazer aí um comentário de alguma outra coisa que de repente não está no livro. Ideal é que vocês leiam os livros da Bíblia. Dura quando está estudando Isaías, hein? É uma Bíblia dentro de outra Bíblia, né? 66 capítulos. Os primeiros 39 tratados com Israel. Os outros 27 tratados com os gentios, né? É uma Bíblia dentro de outra Bíblia. Mas tem que ler. Tem que ler o livro. Pois é. Então, ó, a página 120, ó, o texto aí, o ponto de número 2.1, ele fala a necessidade de disciplina em Judá. Então, Abacuque está se queixando de quem lá no primeiro capítulo? Quando ele fala, por esse motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos e assim a justiça é pervertida. As perguntas: até quando clamarei? Até quando protestarei violência, sem que tragas alguma salvação? E a resposta de Deus então para Abacuque: haverá castigo, só que é no tempo certo. É no tempo de Deus. Então, Abacuque, eu estou agindo. Calma que eu estou agindo. E de que forma Deus estava agindo? Ele explica para Abacuque com uma riqueza de detalhes, né? Falando sobre
a nação lá do norte que ele estava trazendo, uma nação cruel, que confiava na sua própria força. Deus falou, o Deus deles é o próprio braço, são as suas armas de guerra, esse é o Deus deles, né? E aí quando Abacuque vê que Deus está usando uma nação ímpia, que ele vai usar uma nação ímpia para punir, para corrigir o seu povo, aí ele fica mais perplexo ainda e faz a segunda pergunta: como Deus pode usar o ímpio para castigar o justo? Me explica isso, Deus, que agora eu fiquei mais confuso ainda. Eu estou clamando por justiça contra o meu povo, mas não uma tão dura assim. Eu quero uma correção do meu jeito, né? Quero que o Senhor aplique um juízo lá, mas mais brando, mais tranquilo. Aí ele começa a clamar a Deus para que Deus tenha piedade, tenha dó do seu povo, né? E a resposta de Deus, ó: o ímpio será castigado e a fé do justo será recompensada. Mas quando que vai acontecer isso? É só no fim, só lá no final. Então, Abacuque, ele tem essas duas questões principais. Deus está tratando de corrigir o seu povo, de disciplinar o seu povo. E quando nós somos corrigidos ou disciplinados, meus irmãos, a melhor opção que nós temos é nos render e aceitar a correção. Seja ela dura aos nossos olhos ou não, nós devemos nos render. Como diz aquela música, né? Eu me rendo. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim nos céus como na terra. Então, se ele fizer, ele é Deus, e se não fizer, ele é Deus, né? Mas hoje, será que está sendo a vontade de Deus? Os cristãos estão tendo a vontade de Deus hoje? Tudo é vontade de Deus, tudo está debaixo da soberania. Mas tem muito profeta que espera no Senhor. Uma coisa que nós aprendemos aí nos livros de história, né, desses profetas históricos, é que Deus é soberano em todos os seus caminhos, né? Se está assim é porque Ele permitiu, né? Aliás, Deus tem 3 tipos de vontade, né, Fernando? A sua vontade soberana, ou também chamada de imperativa, né? Por exemplo, quando Deus mandou Jonas lá, não foi imperativo? Jonas, vai a Nínive e pregue contra ela. Não, eu não vou, manda outro. Não, é você que vai. Ah, eu vou fugir. Deus podia ter levantado outro profeta, nos levado lá. Talvez profeta até com melhores atitudes do que Jonas, né? Jonas, ele estava egoísta ali, mas nós precisamos entender, né? Quando a gente vê o contexto lá, a gente entende Jonas, né? Nós também somos assim às vezes, né? Vai Deus mandar você pregar para aquele inimigo seu lá, que você quer ver ele morto, você quer o juízo, aí Deus fala, não, vai lá e prega que eu vou abençoar ele, vou abençoar. Você fala, será essa profecia foi de Deus, não? Pregador internacional. Nós estávamos domingo ali no Papo de Cristão, onde o presbítero Cláudio Atalaia sobre esse projeto. Uma coisa bem interessante o pastor Zé Galo falou. E algumas pessoas que estão ali na rádio falam, Sônia, Deus está te abençoando, Deus está fazendo isso. E se a pessoa escutou essa rádio num bar? Ou escutou dentro de uma casa de prostituição, como ele pode aceitar essa palavra? Ah, eu estou fazendo errado, o Senhor está me abençoando. E aí? Obviamente que num contexto bíblico não é uma palavra destinada àquele destinatário, né? Então Deus tem a sua vontade imperativa, Ele manda e ninguém tem poder de dizer não vou fazer, não vou obedecer. Ele tem a sua vontade permissiva, né? Era vontade de Deus que Sansão, por exemplo, casasse com Dalila ou fosse lá atrás de Dalila? Não, na lei era claro ali, né? Que não devia, né? Não devia, era claro. Então a lei
não é o que revela a vontade de Deus, a sua lei, a sua palavra? O que a palavra de Deus dizia? Que ele não deveria ir. E ainda recebeu conselhos dos pais, não vá, é uma cilada. Mas se você ler lá o contexto geral das Escrituras, diz que Deus permitiu que ele fosse, porque Deus também buscava ocasião contra os filisteus. Então ele usou aquilo dentro da sua vontade permissiva. E tem também a vontade condicional, né? Quando Deus ele tem vontade, ele expressa a sua vontade, mas ele estabelece uma condição. Por exemplo, se, é a condição, se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se isso acontecer, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem quiser, né? Condição. O que tem que fazer? Tome a cada dia a sua cruz. Até porque Deus deu livre-arbítrio para cada um. Mais ou menos, né? Meus irmãos, não. Deixa eu. Vamos, meus irmãos, vamos para frente que o assunto não é esse, mas mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A verdade é que ninguém é livre. Nós seremos livres na glorificação, totalmente livres. Livres do quê? Do pecado, livres da injustiça, livres das dores, livres dos sofrimentos. E se nós não entendemos a vontade de Deus, nós perdemos a paz e pagamos o preço. Então, ou a gente se rende e continua na bênção, ou a gente vai pagar preço, vai sofrer. Não tem opção para nós que queremos agradar a Deus, nós temos que entender. Então nós aprendemos aqui com Abacuque que Deus aplica a sua disciplina com o propósito de trazer o povo para perto dele, né? E não de matá-los, destruí-los, né? Deus vai destruir depois os inimigos. É assim que nós temos que entender a disciplina de Deus, né? O pai que corrige o filho. Vamos para o intervalo então. Diz que um homem estava caindo de um prédio de 20 andares. A cada andar que ele passava, ele gritava: até aqui tudo bem, vamos embora? Então, quais as lições extraídas aqui da história, do livro de Abacuque, das suas profecias? Primeiro, Deus é soberano. Ele é justo e é santo em todos os seus caminhos. Abacuque não compreendeu a forma de Deus aplicar juízo num primeiro momento, mas Deus explicou para ele, questionou, né? Tu és um Deus santo, né? Ele achou que Deus estava abrindo mão desse atributo por usar a nação Babilônia, né? Era uma coalizão ali, na verdade, era uma parceria entre os medos e os babilônicos, né? Contra o juízo envolvido ali, né? Para a aplicação do juízo envolvido ao seu povo. Mas depois ele compreendeu que Deus é justo, Ele é santo em todos os seus caminhos, né? Não há o que ser questionado nos métodos de Deus ao aplicar juízo sobre o seu povo, né? Segundo, não devemos questionar ou duvidar seus meios de aplicar disciplina e correção. E sim, como eu já disse, aceitar e se render, né? Terceiro, devemos ter plena confiança em Deus, pois no tempo certo seremos recompensados. Como nós lemos lá, o justo no final terá a sua recompensa. Glória a Deus. Bom, o livro, aí na página... Quem me ajuda aí? De número 120. 130, né? Ele traz uma questão para reflexão. A Babilônia, de acordo com Abacuque, foi o instrumento de Deus para a correção do seu povo. Através dos prejuízos econômicos e sociais, o povo de Deus teve a oportunidade
de refletir sobre seu comportamento e mudar de postura. Olha o objetivo de Deus aqui, ó. Refletir sobre o comportamento e mudar de postura. Você entende que Deus pode utilizar governos tiranos ou instituições pagãs para redirecionar a igreja hoje? Sim. Vocês não acham que Deus está fazendo isso nesse momento? Com certeza. Eu tenho os vídeos dele. Ele está, né, meus irmãos, fazendo isso nesse exato momento. Está conduzindo, apertando o seu povo e dizendo: vocês têm que orar. Vocês não querem entregar seus filhos aí para essa ideologia. Vocês não querem ser subjugados por um governo tirano que é contra a família, contra os princípios. Então, mudem de comportamento. Que a direção que vocês estavam indo estão conduzindo vocês a isso, né? Seria um bom exemplo hoje, né? Dúvidas sobre Abacuque? Algum comentário? Um profeta interessantíssimo, né? Com a sua mensagem. E sua família?